Queridos, eu quero convidar você que está aí na tua casa, ou você que está aqui comigo me auxiliando, a pegar a sua Bíblia. Irmãos, eu aprendi isso quando eu era criança, e eu nunca mais me esqueci disso. Crente não anda desarmado. Eu aprendi isso quando eu era criança. E a arma do crente é a palavra. Nós temos que andar com a Bíblia, e nós temos que ler a Bíblia. Ler a Bíblia no culto, acompanhar a leitura da mensagem, e também ler a Bíblia na nossa casa, porque isso é importante, a gente poder conferir aquilo que está escrito. Isso é muito importante, amém? Então hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Pegue a sua Bíblia agora, se você está com ela aí, abra em 2 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos, quero ler 12 versículos, vamos trabalhar acho que com 2 ou 3, mas quero ler aqui os 12 primeiros versículos, e que a gente possa entender a leitura, compreender a leitura e receber a mensagem de Deus para os nossos corações. 2 Crônicas capítulo 20, vamos ler os 12 primeiros versículos. Diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão teu amigo para sempre, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós os apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Senhor Deus, te louvamos, te adoramos nesta noite por esta palavra, e pedimos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, e que o teu nome mais uma vez neste lugar possa ser glorificado. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor ainda irás fazer sobre as nossas vidas, porque tu és um Deus santo, um Deus justo e um Deus fiel. Fala com a sua igreja, e que caia por terra todo impedimento sobre a sua palavra, em nome de Jesus.
Amém. Pode se sentar, queridos. Amém. Eu quero nesta noite compartilhar esta palavra para você que está em casa, para você que está aqui também no apoio, porque São Paulo está provando o que nós provamos aqui em Araraquara. Mas São Paulo, ela tem uma proporção maior, por ser uma cidade muito maior, e o caos está naquele lugar. Hoje de manhã me mandaram um vídeo de um hospital que eu queria ir para aquele hospital quando estava enfermo, às vezes acompanhando os meus pais, que é o Tite Setúbal, Hospital de São Miguel. E esse hospital estava cercado com vários irmãos orando, clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor socorresse as pessoas que estão morrendo naquele lugar. A gente tem visto muitas pessoas partindo, pessoas novas, pessoas de meia idade, pessoas velhas, pessoas jovens. E muitas vezes a gente fica se perguntando: quando que isso vai acabar? Quando que vai parar esse mal? Algumas pessoas estão muito preocupadas, outras parece que não estão nem aí, continuam vivendo sua vida, continuam bebendo, continuam se prostituindo, continuam fazendo festa, continuam fazendo um tumulto. Pessoas que se dizem cristãos, que ainda não pararam para pensar o que está acontecendo e não se posicionaram diante do que está acontecendo, porque nós, a Igreja do Senhor, precisamos nos posicionar. Esse texto que nós lemos, ele conta uma história de um rei, que era um rei do Senhor, era um homem de Deus, era um homem que tinha uma integridade, era um rei íntegro. Nós vemos no capítulo 16, 17, quando o rei de Israel vai para a guerra junto com Josafá e diz para Josafá: olha, você vai com as suas vestes reais e eu vou entrar pelo meio do povo, porque ele sabia que os inimigos viriam contra o rei. E quando foram contra o rei, eles entenderam que aquele rei não era o rei de Israel, porque o próprio Deus estava cuidando de Josafá. E aí um dos soldados estava limpando a sua flecha, escapou e entre as ferramentas daquele rei de Israel, a flecha entrou, ele foi atingido e ele morreu. E Josafá não morreu. Nós vemos o caso do rei Jorão, que chamou Josafá para ir com ele para a guerra. E quando Josafá falou assim: eu vou, mas vamos consultar um profeta. Tem algum profeta para consultar aqui? E o rei falou: sim, tem o profeta Eliseu. E quando chamaram o profeta Eliseu, o profeta disse assim: eu só estou aqui por causa do rei Josafá, porque eu não reconheço você como rei. Vai pedir para os deuses dos seus pais, do seu pai e da sua mãe, porque Deus não tem nada com você, mas eu vou atender por causa desse rei. Esse rei é homem de Deus, por causa de Josafá. E Deus trouxe uma resposta para aquele povo. Nós sabemos a história, nós não vamos entrar na história. Os reis tinham raiva de Josafá, porque Josafá era um homem que tinha uma integridade, era um homem que tinha um comprometimento com as coisas do reino. E então aqueles inimigos, nós vemos aqui a palavra dizendo que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e outros da montanha de Seir vieram, se ajuntaram para lutar contra Josafá. E a Bíblia diz que era uma grande multidão de soldados que estava vindo contra Josafá. E vieram trazer uma notícia para Josafá. E quando vieram, disseram: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. E trouxeram essa má notícia para Josafá. A Bíblia diz que Josafá, ele temeu, ficou com medo do que estava acontecendo, mas ele foi buscar ao Senhor.
Os olhos da humanidade estão nesta crise. Os olhos da humanidade estão diante do que está acontecendo no mundo. Muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, estão querendo saber na mídia o que está acontecendo, quantas pessoas já morreram. E aí quem é de Araraquara vai lá no Cidade On e clica lá: deixa eu ver quantos morreram hoje, deixa eu ver se morreu mais que ontem. E há um desespero entre as pessoas. Os olhos da humanidade estão diante da crise. Os olhos da humanidade estão diante das pessoas que estão morrendo, diante dessa crise mundial de saúde que nós estamos passando. E essa nova mutação, ela veio de uma forma tão feroz, ceifando vidas, destruindo pessoas, matando pessoas. E nós vemos este caso como aquele caso do povo de Deus que estava passando por esta situação. Veio uma grande multidão, e Josafá recebe essa má notícia. No nosso caso não é uma grande multidão, mas é um vírus que está vindo de uma forma feroz e que está se alastrando sobre a terra, e que muitos estão morrendo, muitos estão sendo ceifados. E onde estão os cristãos? Onde estão os soldados do Senhor? O que nós estamos fazendo como igreja para que mude esta situação? Pastor, eu não sei o que fazer. Não tenho o que fazer, sim, tenho que fazer. Enquanto nós não estamos lá na guerra, nós temos que nos preparar, nós temos que afiar a nossa ferramenta, nós temos que aprender a manuseá-la para sair para a guerra. Então você não pode sair para casa. Não fique perdendo seu tempo assistindo série, não fique perdendo seu tempo assistindo coisas que não vão te edificar, mas aproveite o seu tempo para ler a Bíblia, para estudar a palavra de Deus, porque a nossa esperança está nesta palavra, a nossa esperança está em nós buscarmos ao Senhor. E nós estamos fazendo muitas coisas, menos nos preparar para este tempo que está acontecendo. Então a igreja do Senhor precisa se posicionar para que mude a situação que está acontecendo no mundo, porque a igreja do Senhor tem a esperança. A Bíblia diz que Josafá teve medo, mas esse medo não o impediu de buscar a Deus. Porque o medo que Josafá teve foi um medo de uma pessoa corajosa. Pastor, mas existe isso? Existe um medroso corajoso? Sim. Porque o medo não é ausência de coragem. Porque quando somos corajosos também podemos ter medo. Mas aqueles que são corajosos, e que coragem que é esta? É a coragem da fé, é a coragem da confiança, de que nós acreditamos um Deus, que as mãos dele não estão encolhidas, mas que as mãos dele estão estendidas sobre nós, sobre o seu povo. E o propósito de Deus é salvar a igreja. O propósito de Deus é salvar a igreja, não salvar a igreja do coronavírus, mas salvar a igreja do inferno. E nós precisamos nos preparar, irmãos, para ir morar no céu. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá buscar, mas o Senhor está mexendo com um povo, o Senhor está mexendo com um povo para nós nos prepararmos. E é tempo de a gente se preparar. Nós vemos que Josafá, ele teve medo, mas ele pôs a buscar o Senhor. O que eu entendo aqui? Que quando eu tenho medo, mas eu tenho esta coragem da fé, eu não me esmoreço, eu não fico estagnado, eu não fico prostrado, chorando, sofrendo, achando que é o fim, que o inimigo vai vir. Ai, quando ele chegar, ele vai me matar. Quando chegar, vai entrar na minha casa e vai matar minha mãe, e vai matar o meu pai, e vai matar o meu tio. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer se meu pai morrer? O que eu vou fazer se meu filho morrer? Isso é o medo que se torna pavor.
E a pessoa que tem esse medo, ela não tem a coragem da fé. Porque a coragem da fé é aqueles que sabem que mesmo que se todo mundo se levantar contra você, você não será atingido. Porque você está no esconderijo do Altíssimo, porque você está com a tua vida firmada em Deus, e nada pode te atrapalhar, nada pode te impedir de viver os planos do Senhor, as promessas que Ele, Deus, tem para você e para a sua vida. Quando nós falamos de Josafá, nós estamos falando de um líder, de um rei, o rei de uma nação, de um rei que tinha a responsabilidade. E que responsabilidade era essa? A responsabilidade de conduzir um povo. E agora ele recebe uma notícia de que inimigos estão vindo para destruir o seu povo. E ele não podia passar isso para o povo. Porque um grande líder, ele não passa problema. O grande líder, ele sempre tem a solução. Então hoje eu quero falar com estes reis. E que reis são estes? Que líderes são estes? Você que está em casa, homem, que é um pai, que é um marido, que é um chefe de família, que tem a responsabilidade de conduzir este reino, que é a sua casa. E você não pode deixar a peteca cair. Você não pode deixar o desespero tomar conta da sua família. Mas você precisa tomar a responsabilidade para si. E com esta responsabilidade você precisa colocar a sua cara no pó e clamar a Deus, e levar a sua família para o altar do Senhor, para buscar a Deus e levar a sua família a crer que o teu Deus pode mudar esta situação. Josafá entendeu que ele era o grande líder, e como um grande líder ele não podia deixar a peteca cair. Ele tinha que continuar fazendo com que o povo ficasse tranquilo. Está vindo uma grande multidão. E o que nós vamos fazer diante desta grande multidão que está vindo contra o seu povo? Não tenha medo. Porque ter medo não vai fazer você alcançar a bênção do Senhor. Não deixe o medo te consumir. Não deixe o medo te apavorar. Quando a Bíblia fala que o diabo, ele ruge como leão, procurando quem possa tragar, é que ele faz barulho. É que ele ruge, ele vem gritando com horror, ele vem trazendo apavoro para desesperar você. Mas ele é um gatinho desmamado, que ele não tem nenhum poder contra você, porque você tem um Deus que ele sim é o leão da tribo de Judá. E quando nós temos essa certeza, nós não temos que permitir que as circunstâncias nos atrapalhem e nos impeça de viver os planos de Deus, as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Então não tenha medo, você que é chefe de família, você que é mãe e que tem a responsabilidade de conduzir os teus filhos, você precisa continuar crendo, confiando de que Deus está cuidando de você e da tua casa, e nenhum mal vai acontecer sobre a sua família. Diante deste quadro que nós estamos vivendo, o que Josafá nos ensina? O que Josafá nos ensina? Vamos ver, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. O que Josafá fez? Nós temos um problema, mas eu tenho uma solução. E qual é a nossa solução? É que o nosso Deus está no controle de tudo. E o que nós temos que fazer é nos colocar diante dele. Então nós vamos jejuar, nós vamos consagrar nossa vida a Deus, nós vamos entregar tudo ao Senhor e vamos esperar o agir dele, porque ele certamente vai agir de uma forma surpreendente diante daquilo que nós estamos passando. Então era isso que Josafá estava ensinando para aquele povo. Então, diante desta situação que nós estamos vivendo, o que Josafá nos ensina? Confie em Deus com os seus medos. Confie em Deus com os seus medos.
porque ele temeu, mas foi buscar ao Senhor. Então o que é confiar em Deus com os meus medos? Eu estou com medo, eu fico preocupado se os meus filhos ficarem enfermos e terem que ir lá por um aparelho. Eu fico preocupado com minha esposa que pega ônibus quase todos os dias, o ônibus cheio, e vai trabalhar sendo do quadro de risco, e eu fico com medo sim, de ela contrair essa enfermidade e ficar numa situação muito, muito ruim. Mas mesmo que eu tenha medo, eu confio no Senhor. Então confia em Deus com os teus medos, não deixe os teus medos te apavorar, não deixe os teus medos virarem fantasmas que vêm puxar a tua perna, que vêm te causar medo, mas faça com que estes medos se transformem em uma vida de oração, em uma vida de clamor, em uma vida de confiança em Deus, porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Então a promessa que nós temos, amada igreja, nesta noite, é que nós precisamos confiar em Deus com os nossos medos. Qual é o pai de família que está trabalhando e de repente ele é chamado lá no departamento pessoal e a pessoa fala para ele assim: olha, assina aqui o seu aviso, e ele não ficar preocupado, e ele não ficar com medo? Meu Deus, eu fiquei desempregado nessa pandemia, como é que eu vou sustentar minha casa? Mas aquele homem que é um homem de Deus, diante dos teus medos, ele busca ao Senhor, porque ele confia em Deus com os teus medos. Então entende que medo não é pecado, ter medo não é pecado. O que nos atrapalha é quando nós nos apavoramos e nós entramos em apavor. Ai, eu fiquei desempregado, e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um empréstimo, eu vou comprar não sei o que, eu vou vender não sei o que. Calma, porque toda decisão tomada no desespero, ela tende a não dar certo. Respira fundo. Você é o líder da sua casa, você é o Josafá do teu reino, você tem a liderança da sua casa. Então você é a pessoa que tem que se colocar tranquilo e ter uma decisão, uma solução do que a família vai fazer. O que Josafá fez com o seu reino? Que vamos colocar a família dele. Ele recebeu a notícia, ele sabia que a situação era complicada, ele ficou com medo, ele foi buscar o Senhor. E ele apregoou um jejum no meio da sua casa. Olha, nós vamos buscar o Senhor. Então esta é a hora de nós nos assentarmos com a nossa família e começarmos a ler a Bíblia junto, começarmos a estudar a palavra, começarmos a orar, começarmos a nos consagrar ao Senhor, para que este tempo de crescimento, este tempo de mudança comece a acontecer no meio do seu povo. Este é o tempo, e nós precisamos começar a nos organizar para aquilo que o Senhor está falando conosco nesta noite através da sua palavra. Em segundo lugar, o que nós aprendemos com Josafá, verso 3 e 4. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Ele incentivou o seu reino a confiar em Deus. Porque quando você tem a liderança, tem o controle, e você tem a confiança em Deus, você precisa passar essa confiança para a sua família. Você precisa passar essa confiança para as pessoas que você lidera. Sabia que existem pessoas da sua família, e eu vou aumentar isso, existem pessoas da sua parentela que está esperando você dar uma palavra. Eles zombam de você, eles riem de você por ser crente, mas eles não vão falar, mas eles estão esperando você dar uma palavra de direção do que eles precisam fazer diante desse problema. E muitas vezes nós nos calamos e nós não falamos. Eu não tenho nada a ver com isso, então toma, você sabe o que você faz. Não, nós precisamos falar. Olha, a minha posição é isso, mas se você quer fazer aquilo, o problema é seu, mas eu acho que você tem que fazer isso. Porque nós, como cristãos, nós temos a direção de Deus para mudar toda a situação que
o mundo está passando, o que as pessoas estão passando, e nós como cristãos temos esta graça de Deus para trazer estas mudanças, essas transformações que podem acontecer através das nossas vidas. Então, incentive outros a confiar no Senhor. Se você está tranquilo, se você está confiante em Deus, passe essa confiança para as pessoas que estão desesperadas, para as pessoas que estão com medo, para as pessoas que estão fazendo estoque de alimento, porque vai acabar alimento, porque está com medo. Dá um passo, passa álcool, dá mais um passo, passa mais álcool, e aí passa álcool na máscara, passa álcool no rosto, e passa álcool não sei aonde. É hora de nós como igreja passarmos esta confiança para as pessoas que não têm essa confiança, passarmos essa fé para as pessoas que não têm fé. Em terceiro lugar, o que nós aprendemos com Josafá, que quando nós não sabemos o que fazer, nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, essa multidão está vindo, e nós não tem força para enfrentar esta multidão. Eles são muitos, eles têm um armamento feroz. Senhor, esta cepa, nós não sabemos o que fazer, porque nem vacina consegue detê-la. Nós não temos poder para vencer esta cepa, para vencer este mal, para vencer este vírus, mas os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Os nossos olhos estão em Ti. Os nossos olhos estão postos no Senhor. Ou seja, o que Josafá está dizendo: nós não sabemos o que fazer, mas nós vamos continuar confiando em Ti, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É isso que Ele nos ensina. E nós vemos neste modelo de oração de Josafá que ele vai nos ensinar algumas coisas aqui. Versículo 1: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ou seja, ele se posicionou diante do povo, e as pessoas estavam esperando o que ele ia falar, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais. Olha só, ele vai para onde? Para a Bíblia. Deus dos nossos pais, dos nossos patriarcas, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus da verdade. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você aqui. Sabe por que eu estou tão tranquilo diante de tudo que está acontecendo? Porque eu leio a Bíblia. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que eu não pertenço mais a este mundo. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que eu fui escolhido por Deus. Não estou sendo arrogante aqui. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que tudo que acontecer neste mundo é lucro para mim hoje. E eu posso dizer como Paulo, eu não sou um Paulo, mas eu posso dizer como Paulo: para mim o morrer é lucro, o viver é ganho. Porque tudo vai passar. Aí eu fico desesperado, perdi o emprego, e agora o que vai ser? Está na mão de Deus. Vou ficar preocupado para quê? Mas se não tiver pão, eu não fico sem pão. Irmãos, eu não fico sem Jesus, eu não fico sem Deus. Eu nunca fiquei sem um café da manhã na minha vida. Que seja a primeira vez, irmãos. Sabe o que acontece? Nós não queremos passar por provas, mas Tiago disse algo que você deveria gravar: tende por motivo de toda alegria o passardes por tribulação. A tribulação nos faz crescer, nos aproximar de Deus. E quantos de nós estamos tão distantes de Deus porque estamos no conforto da nossa casa, estamos no conforto dos nossos recursos, no conforto da nossa casa. Eu tenho onde dormir, eu tenho água para tomar banho, eu tenho comida a hora que eu quiser. Aí quando começa a faltar, eu viro um crente, e a minha oração é: Senhor, eu não sei passar fome, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, Deus, manda alimento,
só falta falar em língua. Por que você não se derrama diante de Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia de você que é pecador, e de que Ele te ensine a viver na prova, a passar pelas provas, e não entrar em desespero diante das provas que nós passamos. E vou continuar aqui, ele vai falando: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores da terra diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Então ele vai orando a palavra, e o povo está vendo que o líder estava convicto do que ele estava falando, e ele vai buscando ao Senhor, ele vai colocando a vida diante do Senhor. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os dos montes de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgará, porque em nós dão a força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Não sabemos o que faremos. Talvez, se o povo começa a ouvir isso, e agora? O que ele vai fazer? E aí ele fala: mas os nossos olhos estão em ti, Senhor. A nossa mente está no Senhor, o nosso coração está no Senhor, nós acreditamos no Senhor. E sabe o que aconteceu com essa fala de Josafá? Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Sabe quando você vai obter essa resposta? Quando você realmente confiar em Deus, quando você realmente descansar em Deus. E não é descansar em Deus quando tudo está bem, não. É descansar em Deus quando tudo está mal, e quando as coisas estão indo de mal a pior, e parece que não vai ter jeito, mas você está com os teus olhos em Deus, confiando que Ele está cuidando de você e da sua família. Sabe o que nós aprendemos também com Josafá? Lembre-se da salvação de Deus. Lembre-se da salvação, porque nós estamos mais preocupados com outras coisas. Mas lembre-se, você está salvo. Viva como um salvo. Viva como alguém que ama a Deus. Viva como alguém que tem sede de Deus, tem fome de Deus, tem desejo de conhecer a Deus, e vai para a palavra conhecer a Deus, porque é o que nós precisamos fazer. Eu gosto muito de uma frase que o Diego fala aqui, quando ele está pregando: você não precisa acreditar no que eu estou falando. Aliás, não acredite no que eu estou falando, vai ler para saber se o que eu estou falando está escrito e se é verdade. Porque nós estamos acostumados a viver um evangelho fraco, um evangelho que não é evangelho. É tempo de nós olharmos para a salvação e vivemos como pessoas salvas, como pessoas que não se contaminam com este mundo, como pessoas que não têm o coração nas coisas deste mundo, mas que têm um coração em Deus e que acreditam em Deus, e quando tudo isso passar, nós estaremos em glória com Ele. É tempo de nós nos posicionarmos. E o que Ele nos ensina ainda, diante de tudo que está acontecendo: adore a Deus, adore a Deus. E quando ele recebeu a notícia de que não precisava pelejar, não vai precisar pegar em armas, não vai precisar pegar em lanças, não vai precisar pegar em flecha, não, povo, não vai precisar guerrear, então nós vamos adorar, porque Deus vai pelejar por nós. Então vamos adorar o Senhor. Então nós vemos aqui na palavra, versículo 21: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o tempo em que começaram com júbilo e o louvor ao Senhor, começaram o louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe. Eu vou repetir aqui: e há tempo em que começaram com júbilo
e louvor, o Senhor pôs emboscada. Quando que o Senhor pôs emboscada? Quando eles começaram com júbilo a louvar ao Senhor. Então colocou emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe, os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. E aí você conhece a história? Não precisou guerrear. Eles entre eles começaram a guerrear entre eles. E um começou a matar um outro. O dos montes de Seir contra os de Moabe. Aí quando acabou os montes de Seir, ficou só os de Moabe. Os de Moabe entre si começaram a se matar. E quando Josafá chegou com o seu povo, havia um monte de gente morta, sem precisar levantar a espada, porque Deus pelejou. Então não se preocupe com esta enfermidade, não se preocupe com essas malignidades. Adore ao Senhor, se consagre a Deus, busque mais a Deus, e Deus vai pelejar por você. E você vai se calar, e o único som dos teus lábios não vai ser som de guerra, som de queixa, mas som de adoração, som de louvor e de glorificação, porque Deus está cuidando de você, Deus está cuidando do seu povo. Amém? Eu quero deixar esta palavra para você nesta noite, e eu convido você a dar uma salva de palmas a Jesus. Amém? Sauda ao Senhor com as suas palmas. Convido você a se colocar de pé. Nós vamos orar neste momento. Amém? Eu não sei como você está, mas eu quero crer que você vai buscar a Deus com os teus medos, vai clamar a Deus com os teus medos. Eu quero acreditar que você vai confiar em Deus com os teus medos. Eu quero acreditar que você vai incentivar outros a confiar em Deus. Eu quero acreditar que você vai clamar a Deus diante destas dificuldades que está acontecendo, porque Ele tem a resposta. E você vai adorar, porque agora você já entregou tudo para Deus. Você não precisa se preocupar com o que está acontecendo, porque você já entregou para Deus. Então o tempo que te resta, adore a Deus. Adore, adore, adore. Adore, adore a Deus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, te agradecemos por esta palavra, pelo que o Senhor ministrou aos nossos corações nesta noite, e pedimos que o Senhor venha derramar do teu poder, curando, restaurando, transformando, libertando, mudando a nossa sorte. Tu és um Deus que conhece cada vida, cada um que está aqui neste lugar. E a nossa oração, Senhor, é para que o teu poder seja derramado, para que o seu poder seja liberado, para que a cura nos alcance, para que os milagres nos alcance, para que nós possamos estar firmes em Ti, entendendo que nós estamos salvos e que nós temos que viver não como pessoas deste mundo, mas como cidadão dos céus e da família de Deus. Nos fortalece, nos sustenta debaixo da Tua verdade, nos sustenta debaixo da Sua verdade, da Sua palavra, e nos levanta como filhos, como aqueles que confiam no Senhor, como aqueles que entendem que o Senhor pelejará por nós. Nós nos calaremos, nós apenas adoraremos ao Senhor, certo de que o Senhor está trabalhando por aqueles que confiam em Ti e que descansam no Senhor diante de todas as situações. Nós oramos, nós abençoamos a sua igreja e cada ouvinte deste culto em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero incentivar você, leia a Bíblia, estude diariamente a palavra. Mas para que isso aconteça, você precisa estabelecer um dia, um horário, para que você faça isso. Você que ouviu a palavra e talvez está todo desesperado, está desistido, estava afastado, estava achando que você não ia ser salvo, estava achando que você não ia alcançar a bênção de Deus, mas hoje o Senhor falou com você. Eu convido você a confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e confessar a tua salvação em Cristo, porque Ele conquistou a salvação na cruz por mim e por você. Amém?
Então fique firme no Senhor.